Bom, o pessoal da produção já deu um ok aqui, então vamos começar oficialmente aqui esse nosso bate-papo. Bom, primeiramente, eu queria desejar boa noite a todos e todas e todes que estão aqui participando dessa nossa conversa, né? São todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, né? Eu sou, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Nogueira, eu sou gerente de pesquisa quantitativa e atendimento no Instituto Qualibest, né? E nós estamos aqui, então, hoje para conversar um pouco sobre um tema bastante interessante, bastante delicado, que é diversidade e inclusão. Né? Vamos discutir um estudo que foi realizado aqui no Instituto Qualibest, que eu fui uma das pessoas que participou da criação e da condução desse estudo, afora toda a equipe do Qualibest que está envolvida, né? E pela delicadeza e pela complexidade do assunto, a gente precisou contar aí com algumas pessoas para nos auxiliarem. Uma delas é o professor Fábio Mariano, que está aqui, ele é professor na SPM, e a gente convidou ele, além de nos ajudar durante todo o processo do estudo, também para agora, hoje, aqui nesse nosso bate-papo, comentar um pouco dos resultados. Então, Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que a sua agenda é uma loucura, mas a gente agradece muito de você estar aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Com certeza, embora o assunto seja, né, de complexidade, nós vamos nos divertir e aprender muito. Ótimo, contamos com a sua colaboração para isso. Bom, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. A gente vai conversando, né? A gente vai conversar por cerca de 40 minutos, eu e o Fábio, e vocês, durante esse tempo, se tiverem alguma dúvida, podem ir colocando no chat. No final desse tempo, a gente vai abrir para perguntas, ou seja, alguém vai nos passar essas perguntas que estão no chat e a gente vai responder para vocês, tá ok? Então, sintam-se à vontade para ir comentando, perguntando e fazendo o que quiserem, comentários no chat, tá? Eu vou, então, agora projetar aqui a apresentação para vocês, para a gente poder conversar. Só um minutinho. Fábio, vocês já estão vendo a apresentação? Sim, já estamos vendo. Olha, já está lindo aqui a primeira imagem. Perfeito. Bom, antes da gente começar a mostrar os dados e aí fazer esse bate-papo com o professor Fábio, eu quero contextualizar um pouquinho esse estudo que a gente fez no Qualibest. A gente sabe que esse assunto, diversidade e inclusão, é um tema, como eu comentei há pouco tempo, bastante delicado. A gente percebeu isso na condução do estudo. É um tema também que gera, ele é cada vez mais de interesse de todo mundo. A gente vê discussões acaloradas sobre esse tema, a gente vê mobilizações muito acentuadas mundiais sobre esse tema. A gente acabou de ver o Black Lives Matter, que foi um movimento forte nos Estados Unidos, acabou se espalhando pelo mundo, movimentos de inclusão de LGBTQI+, violência contra esse público também. Então, tudo isso nos fez querer entender um pouco mais sobre esse tema. E, para isso, a gente fez essa pesquisa com os nossos painelistas, né? Quem são esses painelistas? São 250 mil pessoas que estão cadastradas no painel do Instituto Qualibest para responder pesquisa. E a gente quis entender como é a diversidade desse nosso painel, ou seja, como é essa configuração, e também entender como é que as pessoas lidam com esse tema, tá? Discutir alguns temas de interesse aí dentro de diversidade, que são questões de gênero, arranjo familiar, como é que as famílias estão organizadas, preconceito, todos esses temas a gente abordou nesse estudo. Mas durante o estudo, a gente percebeu efetivamente a delicadeza e a sutileza, uso de termos errados, perguntas que não deixavam claro, as pessoas não se sentiam incluídas nessas perguntas, foram preocupações que a gente teve no desenvolvimento, por exemplo, do questionário. Então, para isso, a gente realmente precisou contar de especialistas para que esse questionário e para que esse estudo saísse da forma mais correta possível, tá? Então, eu acho que um dos desafios desse estudo foi entender o quanto a gente ainda precisa entender muito sobre esse assunto. Bom, começando a apresentar aqui um pouquinho os dados do nosso estudo, primeiro eu vou falar um pouquinho como é que ele foi feito. Então, ele é um estudo quantitativo, né, online, ou seja, esse nosso público recebeu, esses nossos painelistas receberam o questionário via e-mail, entraram e responderam às questões que nós fizemos.
Ele foi realizado entre os dias 20 de novembro e 13 de janeiro, 20 de novembro do ano passado, 13 de janeiro desse ano. Foi abrangência nacional, então a gente tem pessoas do Brasil inteiro respondendo, e a gente tem aí mais de 4.000 entrevistas que a gente utilizou para esse estudo. Primeiro eu vou mostrar um pouquinho o perfil de quem a gente conversou. A gente conversou, quando a gente pensa em classe social, né, 43% dos nossos entrevistados eram das classes C, D e E, e 57% das classes AB. Aqui, quando a gente cruza os dados, a gente já chega numa primeira informação para a gente fazer aqui uma reflexão. Na classe AB, se era 57% da nossa amostra, dentro da classe AB, a gente tinha 65% de brancos. E quando a gente vai para a classe C, D e E, a gente tinha 50% de pessoas que se declaravam negras, né? Então, a gente tem aqui já uma diferença entre a classe social e a distribuição das pessoas segundo a sua autodeclaração de cor de pele ou raça. Tá? A gente também observa aqui na escolaridade que a gente tinha 31% dos nossos entrevistados de nível superior, pós-graduação, 53% nível médio, 16% nível médio incompleto ou inferior a isso. Tá? Como é que foi a distribuição da amostra quanto à idade e também quanto à distribuição regional? A gente tem uma grande concentração no público mais novo, então a gente 38% dos nossos entrevistados eram da geração Z, ou seja, 24 anos ou menos, 34% era da geração Y, ou seja, 25 anos, de 25 a 39 anos, 25% da geração X, ou seja, de 40 a 59 anos, que é onde eu estou incluído, e 3% baby boomer, 60 anos ou mais. Quanto à distribuição regional, a gente tem aí um reflexo da distribuição dos painelistas do Palibest e também dos internautas, né? Que a gente está conversando com pessoas que são painelistas e, por consequência, são internautas. A gente tem uma maior concentração no Sudeste, praticamente 50% da amostra, metade da amostra, 53%. Depois a gente tem as regiões Centro-Oeste e Nordeste, ambas, Sul e Nordeste, desculpe, ambas com 16%, Centro-Oeste com 8% e Norte com 6% dos respondentes. Tá? Um primeiro item que a gente avaliou foi qual é a penetração, ou qual é a ocorrência, melhor dizendo, de pessoas que se declaram com algum tipo de deficiência em nosso painel. E a gente teve aí que 10% dos nossos entrevistados declararam que são portadores de alguma deficiência. As principais deficiências citadas são visual, 4%, física, 2%, auditiva, intelectual e outros, e também quem preferiu não responder, aí um percentual de 11%. Um dado que a gente tem é que, mundialmente, o percentual de pessoas que têm algum tipo de deficiência atinge 15%. Então, entre o nosso público, a gente chegou aí a um dado relativamente comparável, próximo de 10%. E aqui vem um slide que a gente fala sobre identificação de gênero e orientação sexual afetiva. Quando a gente fala em gênero, como é que as pessoas se identificam socialmente, a gente tem um equilíbrio grande entre homens e mulheres, 49% da nossa amostra eram mulheres, 48% homens, e 1% de pessoas não binárias. 2% dos nossos entrevistados preferiram não responder qual gênero que se identificava. E nesse universo, a gente tinha 1% de pessoas transexuais, sejam homens, sejam mulheres. Quanto à orientação sexual, nós tínhamos 81% de heterossexuais, 9% de bissexuais, 6% de homossexuais e 4% dividido entre pessoas assexuais, outras orientações e não responderam. Fábio, aqui eu acho que vale você começar falando um pouco sobre essas definições e essas confusões que podem acontecer aqui nesse slide sobre orientação sexual e identificação de gênero. Pois é, olha só, vamos simplificar aqui essa história, porque há muita confusão
sendo dita por aí afora. Não é confusão dita aqui, hein? Para a nossa sorte. Então, a gente vai esclarecer ainda mais. Uma confusão que há quando a gente diz sobre identidade social de gênero é que tem gente falando, gente, então vai acabar o homem, vai acabar a mulher, eles querem destruir com tudo. Não é verdade. Primeiramente, ao sexo biológico. O sexo biológico ele vem por uma determinação cromossômica. Nada tem a ver com genitália. E essa é uma definição dada pela medicina. A medicina, então, verifica o macho ou verifica a fêmea com a presença de um órgão interno reprodutor, ou seja, o útero. Então, se nasce com a possibilidade de ter esse órgão, é fêmea. Se não nasce com esse órgão, é o macho. Isso é o sexo. E esse sexo ele é biológico. Muito bem, a identidade social de gênero é como essa pessoa se apresenta no mundo, independente da genitália dela. Então, aqui o que a gente tem, né? 48% dos nossos entrevistados se apresentam no mundo num formato, numa imagem que a gente entende que é um homem e que essa pessoa entende também. Assim como 49% se apresentam como mulher e os não binários são aqueles que não se identificam e não se apresentam socialmente nem como homem, nem como mulher. Então, quando a gente diz se apresentar socialmente, por exemplo, olha, eu me apresento socialmente como homem, né? Então, tenho barba, eu posso usar roupas que culturalmente são entendidas como masculina. Isso é se apresentar socialmente, né? Apresentar socialmente o seu gênero. Orientação sexual afetiva tem nada a ver com isso. Já é outra coisa. A orientação sexual é por quem nós nos sentimos atraídos sexualmente e também amorosamente. Por isso é orientação sexual /afetiva. Então, heterossexuais, aqueles que se sentem atraídos pelo gênero oposto, e homossexuais, os que se sentem atraídos pelo mesmo gênero, bissexuais, os que se sentem atraídos por ambos, né? Os assexuados ou assexuais são aqueles, né, que não demonstram, por enquanto, por um momento, né, o desejo das práticas sexuais, mas podem sim ter, né, o desejo afetivo, o desejo do afeto. Só vou fazer mais uma observação, que é a respeito das pessoas transgêneras, né, que a gente teve 1% na amostra. Uma pessoa que transgênera, na verdade, ela que se identificou ou como homem ou como mulher. Então, por isso, a nossa conta vai fechar bonitinho. É que a gente fez essa observação, porque essa pessoa, ela nasceu com uma genitália que ela não se auto-reconheceu e, por isso, por uma condução clínica e por uma condução médica, com muita seriedade, essa pessoa, então, passou a se apresentar socialmente no gênero que ela se sente muito confortável. Perfeito. Essa explicação é bem interessante para a gente perceber bem isso, porque uma coisa que sempre acontece, mas pode acontecer, é a mistura entre ser transexual e não se classificar como homem ou mulher, né? Ser um terceiro tipo, o que não é absolutamente correto, né? Transexual é um homem ou uma mulher, no gênero que ele se identifica, né? Uma coisa que também foi bem interessante, que a gente percebe, então, que 2 em cada 10 respondentes já não se afirmam mais como heterossexuais. Nesse grupo, entre os homossexuais, a gente tem um pouco mais de homens que de mulheres, 7% homens, 4% mulheres, e na bissexualidade, a declaração como bissexual, a gente tem uma maior incidência na geração Z, né, aquele pessoal até 24 anos, a gente chega aí a 14%.
Uma coisa que sempre vem à minha cabeça é que algum número que é persistente, até histórico, é que a quantidade de homossexuais ou não heterossexuais na população de 10%, né? E aí 2 em cada 10 vai para 20%. Como é que é isso, Fábio? Olha, na verdade, a gente percebe e nota que conforme a gente avança nas políticas públicas, conforme a gente avança nas políticas e nos processos inclusivos, as pessoas se sentem mais à vontade de autodeclarar a sua orientação sexual. Então, lá atrás, a gente tem esse número clássico dos 10%, que o primeiro a medir foi o Dr. Kinsey, nos Estados Unidos, que fez o famoso relatório Kinsey, e ele chegou a essa conclusão, né, que naquele momento, nos Estados Unidos, havia 10% de pessoas homoafetivas ou homossexuais. O que acontece é que esse relatório é de 1950, né? Faz muito tempo, e era muito repressor. As pessoas não se sentiam à vontade de se autodeclararem homoafetivas e, na verdade, também muitas delas ainda nem conseguiam se autorreconhecer assim, né? Porque estavam amarradas, acorrentadas aí por toda a opressão social. Aqui no Brasil, tempos atrás, a gente chegou também no número muito parecido, mas o que a gente percebe? Conforme as pessoas estão mais empoderadas, conforme as políticas públicas inclusivas avançam, conforme as empresas também celebram a diversidade, as pessoas começam a ter orgulho, elas não se sentem mais estranhas, o que é o normal, o que é o que tem que acontecer. E por isso elas se sentem à vontade para se autodeclarar, então, com orientação bissexual ou com orientação homossexual. Esse número, portanto, vai crescer. Gente, então será que vai nascer mais pessoas gays, mais lésbicas no mundo? Não, não é isso. O que vai acontecer, então? É o que já está acontecendo. Né? A gente, com um processo democrático, com um processo de autoexpressão, com um processo de empoderamento, as pessoas vão se sentindo confortáveis para serem exatamente o que elas são e se declararem dessa forma. Então, esse é um número que a gente vê que já traz um resultado positivo, aí mostrando que o Brasil está, sim, avançando ainda, né? Que em passos um tanto lentos, né? Mas começa a avançar no reconhecimento e na inclusão das pessoas homoafetivas. E daí também da geração Z se declarar bissexual com mais facilidade? Tem sentido? Tem todo sentido, né? Porque a geração Z, a gente está falando desse público mais jovem que já desde cedo, né, começou a entender, não que ele foi educado, essas pessoas não foram educadas para a bissexualidade. Calma lá, ninguém deu cartilha da bissexualidade para a geração Z. Isso não existe. O que aconteceu é que essas pessoas receberam, né, essa geração jovem, receberam uma educação que promove empoderamento, que promove autoaceitação, que promove o exercício, né, delas assumirem quem elas são, né, perante a sociedade. Então, são pessoas que, ao invés de reprimirem os seus afetos, olha que coisa ruim, reprimir o afeto, essas pessoas foram, então, né, já educadas, elas encontraram um cenário que permitia que elas pudessem exercitar o afeto delas. E tem coisa melhor, minha gente, do que a gente poder exercitar o afeto. Então, por isso que a gente tem esse número mais forte aí na geração Z. Perfeito. Bom, ainda sobre a nossa amostra, né, 52% dos entrevistados se declararam solteiros, 29% casados, 13% em união estável, 4% divorciados e 1% viúvos, né? E perguntamos também para essas pessoas como era, mais detalhadamente, a configuração da sua família, né? Casal heterossexual com filhos, 53% da amostra,
Mãe solo com filhos já é o segundo arranjo mais comum, com 13%, e casal heterossexual sem filhos, 10% dos nossos entrevistados. Famílias reconstituídas, 8%, mora sozinho, 7%, e daí outros percentuais menores. Né? Família que não mora, pessoas que não moram com os pais, 3%, pai solo com filhos, 2%, casal homoafetivo com e sem filhos, 2% e 1%, e outras declarações também 2%. Chama atenção esse percentual alto de mãe solo, né? A gente já é o segundo arranjo mais comum, como a gente falou. E quem vive em casas com mãe solo? Jovens, né, até 35 anos, maior penetração nas classes C, D e E, e sem nível superior. Fábio, essa é uma tendência de mãe solo? Porque eu sei que tendências também é o seu métier. Olha, eu não diria exatamente que esse quadro que a gente encontra aqui é uma tendência. Esse quadro aqui, ele mostra uma realidade cruel do Brasil, porque a gente está vendo que são classes mais baixas, classes CDE, são mulheres sem nível superior, em geral, na realidade das classes populares, essas mulheres não encontraram nenhum amparo do seu parceiro, não conseguiram o reconhecimento desses homens, que esses homens reconhecessem a paternidade, né? Ou seja, né, praticamente elas foram abandonadas, elas foram deixadas na maternidade sozinhas. Esse é o quadro muito forte que a gente tem nas classes populares, e não é à toa que 55% dos lares brasileiros, conforme os dados do IBGE e do PNAD, que é a pesquisa de amostra nacional por domicílio, nos mostram que 55% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Muito provavelmente, com a pandemia, esse número deve ter crescido. Agora, Cláudio, tem algo muito interessante aí do que você falou, né? Ser mãe solo é, de fato, uma tendência? É sim. Então, a gente tem este quadro, que a gente não pode perder de vista, um quadro aí, né, que mostra o machismo ainda imperando, principalmente nessas classes sociais, mas a gente tem sim, conforme a gente observa até em outros países, e a gente observa que também já começa a crescer aqui no Brasil, mães solos, mães que estão empoderadas e percebem que elas sozinhas podem sim constituir uma família. Isso é muito interessante porque traz à tona para nós, né, quando a gente fala também, né, da diversidade, novos formatos familiares. Então, aqueles formatos muito tradicionais de famílias que nós conhecemos até então, o que seria o clássico, né, marido, esposa e filhos, a gente começa a encontrar novos formatos, seja das mães solos, seja de famílias com 2 pais ou 2 mães, e por aí vai nas suas múltiplas combinações. Um outro ponto aqui de avaliação é da nossa amostra, né, a diversidade de raça e de religião. Né? Como é que foi essa distribuição na nossa amostra? 47% dos nossos entrevistados, quase a metade, se declararam brancos, 37% pardos, 12% pretos, 2% amarelos, 1% indígenas. Né? Quanto à religião, um terço da amostra praticamente se declaram com afinidade ou pertencente, né, se identificando como católicos, depois 28% evangélicos, seguido de espíritas, 6%, religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, 4%, outras religiões, 6%, ateísmo, 4%, e nenhuma religião específica, 18%. Tá? Aqui alguns destaques interessantes, né, entre evangélicos e protestantes, 37% entre casados e 38% na região norte, né, sendo maior que o percentual do total da amostra, tem um destaque aí. E os jovens estão se distanciando das religiões, 1 em cada 4 jovens de 35 anos ou menos se declara ateu
ou sem religião, ou seja, a gente teria aí 25% entre os mais jovens se declarando não professando, ou não seguindo, ou não se identificando com nenhuma religião. Né? De novo, os mais jovens com um certo diferencial quando a gente compara com o total da amostra. Cláudio, eu só vou fazer um comentário rápido Fique à vontade. desse slide da religião, que de fato aqui a Qualibest está trazendo um dado que eu diria que é quase inédito, que é muito interessante mesmo a gente observar, é um grande achado. Esse crescimento, né, justamente aí dos evangélicos e protestantes na região norte. Né? A gente sabendo que uma concentração da amostra, né, justamente por tecido digital, etc., está na classe AB, mas que a gente tem também uma boa representatividade das classes CDE, né, a gente fica com esse dado em muito destaque, porque a região norte e a região nordeste eram, até pouco tempo, tradicionalmente, regiões católicas, de império católico. Aonde é que os evangélicos, segundo o IBGE, estão, né, ou pelo menos estavam mais concentrados? No Sudeste, em especial no Rio de Janeiro, ali o negócio explode quando a gente fala em protestantes, especialmente evangélicos. Então, quando a gente vê aqui que na região norte, esse número de evangélicos, a proporção ultrapassa o catolicismo, isso já aponta a uma movimentação que está tendo ali, muito provavelmente de ações missionárias, de ações de igrejas que muito recentemente estão se instalando e estão angariando muitos fiéis. É um dado que vale destacar, sim, porque a gente vai ver, então, lá na frente, né, daqui a alguns anos, uma mudança de perfil religioso aí nessa região. Legal, bem interessante isso. Bom, aqui nessa etapa do estudo, a gente quis falar um pouco sobre discriminação. Então, a gente fez duas abordagens diferentes. Na primeira, a gente perguntou para as pessoas, para os nossos entrevistados, se eles enxergavam, se eles reconheciam discriminação na sociedade. E numa segunda etapa, nós perguntamos para essas mesmas pessoas se elas já se sentiram discriminadas e por quais motivos. Nesse gráfico que a gente tem aqui, a gente pode observar o quê? Que praticamente todo mundo acredita que há discriminação em algum nível. Seria essa coluninha aqui, né? Então, a gente tem, por exemplo, discriminação por raça ou cor, 96% dos nossos entrevistados acreditam que há algum nível de discriminação na sociedade. Classe social, 96% também. E assim vai até a idade, onde o percentual de que as pessoas acreditam que há alguma discriminação na sociedade é de 87%, que é um número bastante razoável também, né? Não é um número baixo. Quando a gente pergunta, ou quando a gente separa a informação, aonde há uma discriminação mais intensa, ou seja, mais forte, aí se destacam por cor e raça, 81% dos entrevistados enxergam aí uma discriminação bastante intensa, e também por orientação sexual, 80%. Então, são os dois pontos onde há a maior percepção que existe na sociedade uma discriminação intensa. A gente observa também que classe social aparece com um percentual de 69% e características físicas também. Lá embaixo, religião, né, com um percentual também razoável, a gente vê ali com 60% dos entrevistados acreditando que há uma discriminação intensa na sociedade. E tem um recado aí que a pesquisa traz para todos nós, que é fundamental, né, a partir desses dados. O Brasil é racista, o Brasil é homofóbico, o Brasil é preconceituoso. Está aí com dados comprovados. E aqui nós perguntamos nós separamos aqui uma informação de quem é que mais reconhece essa discriminação. E, novamente, a geração Z é um destaque. Né? Ela observa, a gente pode observar, a geração Z declara que enxerga
enxerga na sociedade discriminação por cor e raça, enxerga discriminação por orientação sexual, enxerga discriminação por gênero, por religião e também por características físicas, né? Ou seja, é o perfil que mais reconhece a existência de discriminação na sociedade. Além desse perfil, quem também reconhece a discriminação na sociedade são as mulheres, as pessoas pretas e as pessoas não hétero. Né? São esses 4 grupos que mais reconhecem discriminação na sociedade. A segunda pergunta, né, o segundo enfoque era: e você, já se sentiu discriminado alguma vez? Né? Ou se sente alvo de discriminação? E aí, 2/3 dos entrevistados se declararam: sim, já senti algum tipo de discriminação, ou me sinto discriminado em alguma intensidade. Praticamente 7 em cada 10. Né? E quem são as pessoas que mais se sentem discriminadas? Né? Pessoas de gênero não binário, pessoas não heterossexuais, pessoas pretas e pessoas adeptas de religiões de matriz afrodescendente. São essas pessoas que mais se sentem discriminadas em nossa sociedade. E a gente tem alguns números aí. Mulheres, 72%, não binários, 91%, pretos, 82%, homossexuais, 81%, pessoal, aqueles que são adeptos de religiões afrodescendentes, né, Umbanda e Candomblé, 76%, e evangélicos aí com um percentual também interessante, 64%. Fábio, você quer comentar alguma coisa? Quero sim. Eu acho que o primeiro item aí que a pesquisa documenta, né, o que é muito importante e traz para nós, é que as pessoas que mais sofrem com o preconceito, seja com o racismo, seja com a homofobia, seja com preconceito religioso, né, inclusive machismo, né? Então, o Brasil é machista também. Espera aí, que no outro slide, né, já estavam lá os dados comprovando isso e eu não destaquei, eu não falei aqui no comentário. Brasileiros, nós brasileiros também somos machistas, porque estão aqui as mulheres reconhecendo que elas sofrem discriminação. Então, as pessoas que mais, né, que mais sofrem cotidianamente com todo esse preconceito são as pessoas que reconhecem. Mas isso é muito importante, o que a Qualibest está trazendo para nós, e importante também quando a gente pensa na questão da geração, que é essa consciência do nosso racismo, do nosso machismo estrutural, da nossa homofobia, ela é muito recente no nosso país. Até há pouco tempo, nós negávamos tudo isso e insistíamos que aqui no Brasil nós já éramos inclusivos demais, porque era tudo misturado. Isso é uma forma de negar os problemas e que a pesquisa traz aqui, né, comprovada por dados, que esses problemas de preconceitos estruturais, eles existem. A gente pode, talvez, né, alguns estranhem os evangélicos também se auto-identificando como muito discriminados, mas isso é uma verdade. É o que a gente chama, na teoria, né, na ciência da inclusão, né, de injúria, piadas de injúria. Então, evangélicos sofrem sim, né? Tem muita piadinha, como, os crentes, lá estão eles com a Bíblia de novo. E daí, claro, as pessoas também de religiões de matriz afro, que também sofrem com essas piadas e até, né, com horror, porque são consideradas macumbeiras, feiticeiras que praticam o mal. Então, também a gente denota aí e comprova pelos dados que o Brasil tem preconceito com orientação religiosa, com a fé. Olha só que coisa triste, ter preconceito com uma fé espiritual que é exercida e sempre para o bem. E aqui nós perguntamos, e você acredita que por quais motivos essas pessoas que se sentiam discriminadas, por quais motivos você se sente discriminado? E aí 41% por classe social, 32% por características físicas, 26% por cor ou raça, religião, também nessa casa dos 24%, local onde mora 21%, e aí outras respostas, idade, gênero, orientação sexual, etnia e deficiência física.
Chama atenção que classe social apareça aí, Fábio, com 41% das citações e sendo a principal citação de eu me sinto discriminado pela minha classe social. Pois é, né? Como se não bastasse a lista de preconceitos que nós vimos até agora e comprovados com os dados, a gente também tem preconceito pela classe social que a pessoa, né, ocupa. É importante a gente também considerar que classe social ela deveria ser sempre transitória, né? Ela não é um destino. Você nasceu numa classe C, você pode transitar, né, ter uma mobilidade para a classe A, o que aqui nesse país, então, não está acontecendo. Da onde vem essa discriminação? Vem no sentido, vou até falar aqui, tanto da cidade de São Paulo, como de algumas outras cidades que eu conheço, de brincadeiras, de novo, jocosas, que a gente faz. Olha os fulanos lá da Zona Leste, olha os manos do Grajaú, esses daí são tudo de honorário. Aí já está a Anitta com Girl from Hill já arrasando, já dando uma lição em todo mundo. Olha, não tem prova melhor. Vamos chamar a Anitta aqui para conversar sobre esse slide que ela vai gostar. Vou até tocar um pouquinho aqui do Girl from Hill, porque cabe aqui sim. Que no último, desculpa, nesse último clipe da Anitta, ela mostra isso, né? Que Ipanema é só um trechinho e que há um preconceito muito grande, né, justamente com a Grande Rio, com a zona norte do Rio de Janeiro, como também há na região de BH, né, muito preconceito com bairros. Ou seja, os bairros no Brasil eles acabam, né, também sendo uma marca, né, da classe social que o sujeito está, seja porque há bairros mais nobres e bairros de periferia. E aí, só para concluir, eu vou trazer um outro dado aqui para nós, né? É um dado do PNAD, e a gente vai estremecer. As pessoas que moram em bairros que são mais centralizados e bairros mais nobres, ou seja, classe social mais alta, elas têm uma expectativa de vida de 23 anos a mais das pessoas que moram na periferia e estão em classes sociais mais baixas, né? Que estão no que a gente chama de classes populares. Então, o Brasil também tem preconceito, vamos falar agora a palavra na veia, tem preconceito com o pobre. É isso. A gente não gosta de pobre, não. Nossa, esse dado da expectativa de vida é realmente assustador, né? O quanto a diferença social impacta não só na qualidade, mas na duração da vida da pessoa, né? É um número Exatamente. assustador, né? Aqui, Fábio, e pessoal que está nos acompanhando, a gente vai abrir os dados de discriminação por alguns itens de interesse. Nesse primeiro slide, a gente vai ver a abertura dos dados de discriminação por idade ou por geração, né? Então, a gente tem aí o quanto as gerações se sentem discriminadas em cada um dos atributos que a gente mediu, né? E chama atenção aqui, por exemplo, e tem bastante lógica, que por idade, por exemplo, a gente vê lá que 59% é um destaque para a geração Baby Boomer. Então, a geração Baby Boomer é aquela mais velha, né, acima de 60 anos, é que mais se sente discriminada por idade. Quando a gente olha para a geração Z, aí a gente vê alguns dados interessantes. Estatisticamente diferentes, ou seja, que realmente a gente pode afirmar que são diferentes, existe uma percepção, ou se sentiram discriminados por características físicas, também por gênero ou sexo e por orientação sexual, né? É uma coisa interessante. E o que a gente observa, então, Fábio, é que o povo mais novo se sente mais discriminado por aspectos bem específicos, né? Exatamente. E justamente porque essa geração ela já passou por, ou está passando, né, por três fases que são fundamentais para nós exercermos a cidadania, que são as fases da informação, da sensibilização e do empoderamento. Ou seja, elas estão informadas que há preconceito, o que é o preconceito, elas foram sensibilizadas e se auto-reconheceram como pessoas discriminadas, então já estão empoderadas, já estão revelando isso numa pesquisa. Isso não significa, né, com certeza,
que o preconceito e a discriminação não aconteça com as outras gerações. Acontecem, é porque elas não estão devidamente informadas, sensibilizadas, nem empoderadas. Por isso que a gente vê que a geração Z, ela consegue detalhar mais, especificar mais e aprofundar situações de discriminação. Bastante interessante isso. Consciência é tudo, não? Agora, quando a gente abre por gênero, né? Homem, mulher e não binários. Bom, aí os não binários, né, as pessoas não binárias, elas são destaque em se sentirem discriminadas por gênero ou sexo e também por orientação sexual, além de deficiência física. As mulheres também se sentem mais discriminadas por causa do seu gênero, né? Então a gente vê aí gritante esses números de discriminação contra o gênero e sexo para as pessoas não binárias, não? Exatamente, né? Eu estou vendo até que tem uma pergunta aqui, né, que pede para explicar um pouco mais as pessoas não binárias, né? As pessoas não binárias, na verdade, né, elas têm uma genitália como qualquer outra pessoa tem, então não vamos imaginar que uma pessoa não binária tem 2 genitálias, né? Tem 3, tem 4, tem 5, não tem, né? Que raio é esse de pessoa não binária? Não, simplesmente ela, nesse momento, socialmente ela não se identifica nem como homem, nem como mulher. É o que lá atrás a gente costumava chamar, lá na década de 70, das pessoas andrógenas, né? Que tem uma aparência, muitas vezes, que a gente não sabe se é mais masculino ou se é mais feminino. A gente tem uma grande intelectual, né, que na área, uma grande cientista na área de diversidade e de sexologia, que é o Preciado, que se auto-intitula não binário. Então, a gente nem consegue chamá-lo nem de feminino, nem masculino. E isso incomoda muito a sociedade, porque a gente gosta de ter o controle sobre o outro. A gente gosta de controlar o corpo do outro. Então, né, em nome das pessoas não binárias, eu me sinto muito à vontade aqui de falar. A gente fica muito curioso para saber o que é o não binário, mas olha, não importa, porque o que importa mesmo é a gente respeitar. É a gente perguntar para essa pessoa lá, como você quer ser tratado, no masculino ou no feminino? E essa pessoa vai dizer. E essa pessoa, inclusive, pode dizer, olha, ou indiferente, ou eu gostaria de ser tratado no neutro. E daí a gente respeita. Perfeito. Agora, quanto à cor da pele ou raça, né? A gente observa o quê? Que tem um grande destaque para aquelas pessoas pretas na discriminação de cor ou raça, batendo 84%, ou seja, 8 de cada 10 pessoas pretas se sentem discriminadas pela cor da pele. Né? E uma coisa também que chamou a atenção, né, é quanto à etnia, que a gente vê ali 26% de pessoas de cor de pele dita amarela, né? Eles também se sentem discriminados. Eu queria que você comentasse, claro, a situação da discriminação para essas duas situações. Pois é muito importante a gente saber que raça não existe. A Qualibest foi até extremamente cuidadosa aqui e colocou sempre cor, né, e raça. Cor é o quê? Pessoa de cor? Não, é cor da pele, é tom da pele. Esse é o mais correto. E a própria ciência, a sociologia, a antropologia, está numa luta para que, no passar dos anos, a palavra raça praticamente desapareça do nosso vocabulário, porque ela é uma palavra até recente, ela entrou no nosso vocabulário somente no século XIX. Até então, a gente não entendia o conceito de raça como nós entendemos atualmente. Então, o que a gente vê é que o Brasil, ainda se utilizando, né, dessa expressão, é racista mesmo, porque tem preconceito com a cor da pele das pessoas. Já em relação com os asiáticos, com os orientais, que são os amarelos, né, o preconceito aí é um pouco menos em relação a tom de pele, mas em relação à origem deles. A gente sabe de muitas brincadeiras jocosas, né? Ah, olha só,
se é asiático, é japonês, é coreano, é tudo povo da engenharia, é tudo CDF, é tudo de exatas, e não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. São vários preconceitos, são várias brincadeiras jocosas, piadas horríveis que denotam esse preconceito. Eu acho que a pesquisa traz esses dados muito bem documentados e um alerta para nós. Pare de participar dessas piadas. Não permita, não faça, porque a gente está vendo aqui que essas piadas discriminam, ferem, machucam essas pessoas. Outra abertura que nós temos agora sobre como é que é a percepção da discriminação segundo religião, né? E que a gente vê que as religiões de matriz afrodescendente são aqui, as pessoas que são dessa religião são aqueles que mais declaram que se sentem discriminados, 70%, mas aí também aparece evangélico com 38% e os espíritas com 29%. Isso, discriminação quanto à religião. Interessante que quanto a gênero ou sexo e orientação sexual, novamente, né, os praticantes de Umbanda e Candomblé e do Espiritismo também se declaram discriminados com destaque, quanto também a gênero e orientação sexual. É interessante essa informação, não, Fábio? Isso é verdade, muito interessante, justamente porque as religiões de matrizes afro, elas são mais inclusivas, né? Inclusivas no sentido de gênero, inclusivas no sentido de orientação sexual. Gênero, porque a gente tem várias sacerdotisas, né? Tanto no candomblé como na Umbanda, as famosas mães de santo. Né? Então, são religiões que nunca brecaram as mulheres de atingirem altos postos ali numa hierarquia, né, daquela prática religiosa, como também orientação sexual. Espiritismo e as religiões de matrizes afros, elas são as que mais acolhem, né? Em especial, né, os não binários, né, ou os homossexuais, no caso de orientação sexual, né, entre vários outros. Por isso que a gente percebe que essas pessoas estão mais sensibilizadas, essas pessoas dessas religiões, elas percebem mais e também apontam mais a discriminação que elas sofrem. Perfeito. Um outro aspecto que a gente discutiu e a gente quis avaliar nesse nosso estudo foi o quanto a relação entre marcas e diversidade, tá? A primeira pergunta que nós fizemos aos nossos entrevistados é o quanto eles se sentiam representados pelas propagandas, pela comunicação em geral. E 1 em cada 10 entrevistados declararam que se sentiam totalmente ou bastante representados pelas propagandas. Então, a gente tem aí 10% da população se declarando, se sentindo, né, representado pela comunicação. Como é que você encara esse número, Flávio? Você que, inclusive, é sociólogo e publicitário, né? Pois é, né? A propaganda, a comunicação ainda está muito longe de representar, de dar visibilidade e dar representatividade para a multiplicidade, para a diversidade que a gente tem no dia a dia, na vida real. A gente vem de uma herança onde, na propaganda, tudo tinha que ser muito perfeito, as pessoas perfeitas, só as pessoas brancas. Acho que está dando eco aqui, né? Desculpe. Né? Vamos ver se passou. Passou. Né? Então, a gente ainda tem essa herança. Eu já começo a perceber mudanças na comunicação, mas mudanças ainda muito lentas. E fica aqui um alerta, né? Principalmente para as empresas de comunicação, como também as empresas anunciantes, acelerarem esse processo. Né? Essa falta de representatividade muitas vezes acontece porque a gente não tem pessoas da diversidade liderando os processos de comunicação nas agências de propaganda, ou mesmo liderando as ações de comunicação ou ações de marketing junto às empresas. É por isso que nós temos várias empresas hoje que já são bons exemplos
que procuram pessoas da diversidade para colocarem como seus líderes, líderes de marketing, líderes de comunicação. Mas o que a gente está vendo, a população brasileira não se vê na propaganda. Isso é um problema, hein? Vamos melhorar isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar algumas marcas que conversam bem com a diversidade. Vai ser daqui a alguns slides. No próximo slide, não é daqui a alguns, é nesse slide, né? E perguntamos também se alguma marca, perguntamos para as pessoas, se tinham marcas que trabalhavam bem a diversidade. 24%, um quarto da amostra, acham que alguma marca trabalha o tema diversidade de forma adequada. Quem foram essas pessoas que mais declararam que percebiam isso? Mulheres, pessoas não binárias, pessoas solteiras e de classe AB. E quais marcas foram lembradas como trabalhando bem a diversidade? Marcas da beleza, né, que lidam com estética, beleza e cosmética, né? Então a gente tem o Boticário, Natura, Avon, né? Mas também apareceu ali Magazine Luiza, apareceu Riachuelo, Renner, Coca-Cola, com percentuais menores. O que você acha, Fábio? Olha, eu acho que é exatamente isso e que a pesquisa ela traz também uma recência, né? Ou seja, o que está mais fresquinho ali na memória das pessoas e as campanhas, né, mais recentes. De fato, nesses últimos nesses últimos meses, inclusive em período pandêmico, Boticário, Avon, Natura e Magazine Luiza foram marcas que mais investiram em comunicação inclusiva. A gente teve isso no Boticário, a gente teve na Natura, em especial na campanha do Dia dos Pais. No ano passado, a Natura fez uma ação onde tinha um pai, que é um homem trans, no caso era o Tami, a Avon também, né, mostrando pessoas pretas, pessoas não binárias, travestis, pessoas trans. Magazine Luiza, que colocou uma comunicação, né, justamente divulgando o seu programa de trainee para pessoas pretas, exclusivos para pessoas pretas. E daí a gente vê que outras marcas, elas ainda não estão fresquinhas, né, na cabeça das pessoas, porque não tem a recência. Eu acho que vale a pena, sim, destacar a Skol, né, que foi uma das marcas pioneiras aqui no Brasil em se manifestar num comprometimento público de nunca mais objetificar o corpo da mulher nas propagandas. Até me emociono. Eu acho isso uma coisa forte e bonita. A Netflix, que aqui no Brasil também está fazendo aí cada vez mais campanhas tentando mostrar a diversidade. Mas aí, claro, como aqui é uma pesquisa baseada no recall, né, no que as pessoas lembram, então traz mais fresquinho aí o que a gente tem na memória e que é isso mesmo. Essas marcas estão na frente aí tentando colocar uma representatividade de diversidade. Tem alguns exemplos do que você falou, né? Então a gente trouxe aí o programa de trainee da Magalu de 2018, alguns exemplos do Boticário, Natura, Itaú, né? Então, e também o exemplo que você deu da cresce a presença de negros na publicidade. Então são alguns exemplos de que algumas marcas vêm aí trabalhando a diversidade, algumas com mais sucesso do que outras, né? E aqui, para finalizar a nossa apresentação, uma coisa que andou em alta há algum tempo atrás, as pessoas discutiram bastante, de forma até bastante calorosa, era o uso do pronome neutro, né? Que eu brinquei, mas que eu usei no começo da apresentação, falando bem-vindes, né? Para todos e todes. Então, a gente tem aqui uma avaliação de como é que as pessoas enxergam o uso desses pronomes, né? Todes, todes com X, que eu não sei nem como fala direito, presades e etc. Né? Nós perguntamos para as pessoas se elas conheciam o pronome neutro, 46% dos entrevistados já tinham ouvido falar, né? E quem mais conhece? Os mais jovens, os solteiros, classe AB, pessoas não binárias e aquelas de ensino superior, né? E nós perguntamos o quanto as pessoas consideravam importante o uso desses pronomes neutros, né? 46% da amostra considerou nada importante, né? E quem é que mais considerou que é pouco importante o uso desse pronome? Os mais velhos, né, geração X e Baby Boomer, os homens, os heterossexuais, os evangélicos e os protestantes.
Do outro lado da escala, com percentual menor, a gente tem aquelas pessoas consideradas importante ou muito importante, que daí 31%, né? E quem são essas pessoas, o destaque dentro desse grupo que considerou importante ou muito importante? A geração Z, que são os mais novos, as mulheres, as pessoas não binárias, as pessoas pretas e as pessoas não heterossexuais, né? Parece que até teve uma polarização aqui, não é? Pois é, teve essa polarização. Eu acho que, no primeiro momento, a gente já percebe, né, que o público que tem mentalidades mais conservadoras, né, está dizendo que isso não é nada importante. Não somente de mentalidade mais conservadora, mas algo importante. O público que não se vê nem um pouco representado pelo que seria um pronome neutro, ou seja, não é para ele. Então, olha aí, né, um retrato nosso do brasileiro. Se não está doendo em mim, eu estou nem aí. Os outros que lutem, eles que sofram. Opa, feio isso, né? É como se essa parcela estivesse dizendo isso. Eu acho muito importante, fundamental, né, providencial a Qualibest ter colocado essa pergunta a respeito de pronomes neutros, porque a gente vê que aqueles que mais precisam do pronome neutro é quem, de fato, vai aí dizer que é importante. Né? Mulheres, né? Pessoas não binárias, né? Pessoas pretas, são aqueles que a gente viu que são as pessoas que mais sofrem o preconceito no dia a dia. Eu já posso fazer algum comentário rápido sobre o pronome neutro? Pode fazer, por favor. Então, legal, olha lá, né? Já para a nós alinharmos aqui o conhecimento entre todos nós, né? A Qualibest colocou a pergunta muito bem feita, né? Inclusive denotando aqui o todes e o todes, né? Com X, porque a gente vê muito usualmente, né? Isso sendo apresentado. Mas olha, importante, né? Não, o todes ele não está correto, ele é excludente. Por quê? As pessoas com deficiência visual, ao lerem no Braille, o Braille não consegue fazer essa tradução do X. Então, essas pessoas ficam excluídas. Os deficientes auditivos também perdem essa grafia, aqueles que não são oralizados e que não são, né, alfabetizados, letrados dessa forma, quando eles estão no idioma que é na língua deles, né, na língua de sinais, esse X também não consegue ser traduzido. O todes, pois é, então é excludente, né? E também não dá para pronunciar. Gente, inclusão não é a língua da Xuxa, não, viu? A linguagem da Xuxa. Né? Não, deixa a Xuxa lá com a Xuxa. A Xuxa fica lá com a Xuxa. Né? Eu realmente tenho dificuldade para ler essas palavras com esse X e esse S. Reconheço minha ignorância. Porque ninguém consegue pronunciar isso, né? Chama a Xuxa para ver se ela consegue. Mas olha, o todes, ele é sim bem-vindo, né? Porque ele inclui as pessoas não binárias, só que a gente também não pode se esquecer que essa é uma questão muito idiomática nossa, do nosso português de origem latina, de matriz latina, né, no idioma. Seja porque os idiomas de origem anglo-saxônicas, como o próprio inglês, o alemão, o sueco, o dinamarquês, eles já têm o pronome neutro. Então, essa discussão de um pronome neutro não é uma discussão que faz parte de grupos ativistas ou de grupos que lutam pela inclusão em outros países, né? Eles, na verdade, sempre propõem a linguagem inclusiva. A linguagem inclusiva é mais fácil de usar. É como a gente se refere, por exemplo, às pessoas pretas. Ao invés de falar os negros, a gente fala as pessoas pretas. Porque os negros a gente já está colocando no masculino. Por isso que a gente vê aqui as mulheres falando, olha, eu estou achando que esse pronome neutro pode dar uma coisa legal. Vamos discutir mais? Vamos colocar ele aqui na roda para a gente discutir? Porque tudo que a gente se refere é sempre no pronome masculino. A gente fala, fui ao advogado, fui ao médico,
vou ao doutor, né? Então, é sempre no masculino. Então, é legal a gente começar, né, a exercitar no nosso dia a dia, a falar, olha, as pessoas lá da medicina, as pessoas que estão na enfermagem, as pessoas pretas, né, como a gente também fala, as pessoas trans. E eu vou dar um exemplo de um médico que É isso que eu te pedi, que você falou que tinha um caso interessante que aconteceu, né? Pois é, que é o Dr. Vinícius. Ele é um influencer muito conhecido, conhecido como Doutor Maravilha, justamente porque recentemente a gente viu que a vacina da AstraZeneca ela foi agora suspensa, né, para as pessoas gestantes. Ó, como eu falei, as pessoas gestantes e não as gestantes. E daí, vejam só, o doutor, né, Vinícius, que conhecido como Doutor Maravilha, colocou aqui no post dele: atenção, pessoas grávidas. E daí a gente fica pensando, não, peraí, mas não é só mulher que engravida? Não, a gente tem homens trans que também podem engravidar. E esses homens trans, eles se identificam na sociedade no masculino. Então, o doutor Maravilha, doutor Vinícius aqui, foi super, né, generoso e inclusivo e escreveu atenção, pessoas grávidas. Incluiu todo mundo. E olha que fácil, né, de falar, pessoas grávidas. Não é para falar atenção grávides, que ia ficar feio, né? Se a gente fosse falar grávides, ia ficar assim, oita, que coisa esquisita, nem iam entender. Mas a hora que ele colocou atenção, pessoas grávidas, ele incluiu todo mundo. Interessante isso, cuidado até com grávidas, que seria a princípio somente mulheres, né? Exatamente. Mas a gente tem homens trans, que são pessoas que, ao nascer, né, foi designado para elas que elas eram do gênero feminino, mas elas não se reconheciam assim, então elas fizeram uma redesignação sexual, né, para que elas pudessem ali exercer a identidade delas do masculino. E muitas delas mantiveram o útero, né? Então, portanto, podem engravidar sim, mas elas se identificam socialmente no masculino e por isso a gente pode ser muito respeitoso, muito inclusivo e falar pessoas grávidas. Eu acho isso sensacional e eu te provoquei sobre os homens trans que podem engravidar. Maravilhoso. E o nosso último slide, então, é uma reflexão, né, de como as empresas tratam esse tema, né, e o Qualibest está aí para fale com a gente, temos soluções de pesquisa que podem auxiliar nessa demanda e em outras, né. E agora, Fábio, a gente vai abrir para algumas perguntas e eu já vou fazer a minha primeira aqui, né. Pensando nessa coisa de empresa e diversidade, quais são os cuidados que as empresas têm que tomar? Claro que são muitos, mas assim, os principais quando elas estão lidando com esse tema de diversidade e inclusão. Olha, eu acho que um principal cuidado que a empresa deve tomar é a empresa se aliar ao conhecimento. Então, procurar pessoas que possam orientá-las, pessoas da diversidade, que vão ajudar essas empresas a entender tudo que a gente estava conversando aqui, né? O que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa preta, como se dirigir a uma pessoa não binária, né? E daí, nesse sentido, fazer uma inclusão autêntica, fazer uma representatividade na comunicação que seja verdadeira e, sobretudo, que seja respeitosa. Porque algumas vezes a gente vê algumas empresas tentando até, né, colocar pessoas da diversidade na comunicação, mas está cometendo erros, está fazendo de forma muito atropelada. Recentemente, vi um post no LinkedIn aonde uma pessoa especialista em diversidade estava ali mostrando uma cartilha de uma grande empresa, uma empresa muito legal, uma empresa bacana, mas que fez uma cartilha inclusiva, né, que em geral nas empresas a gente tem,
nas empresas que aderem à inclusão, que é orientando o seu quadro de pessoas, colaboradores, né, a respeito de quais são os princípios da inclusão. E daí colocou que uma pessoa travesti não é uma mulher e não quer ser identificada como uma mulher, que uma travesti assim é um outro ser no mundo, é assim, né? Então, é uma travesti, né? E daí pegou feio, né? Ah, que mal, ficou feio, ficou bem feio, né? Porque uma travesti, sim, né? Ela requer, sim, a posição dela no feminino, tanto que a gente fala a travesti, né? Então, essa cartilha saiu aí coisa feiosa, né? Não ficou legal. Está aí um exemplo de não cometer, né? Então, como é que a gente não comete isso lá na empresa? Ah, a gente vai se aliar com as pessoas da diversidade, aprender com elas, pedir ajuda, ou seja, uma ação, uma atividade colaborativa. Olha que legal. A gente tem aqui algumas perguntas para a gente discutir aqui. Se alguém quiser encaminhar mais alguma pergunta, utilize o chat para aproveitar e fazer essas perguntas. A gente vai responder o que a gente conseguir, né? Porque estamos aí no adiantado da hora já são quase 15 para as 8 da noite. E eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai conversar. Bom, a primeira pergunta aqui seria sobre, quando se fala em diversidade, parece haver o medo numa parcela das pessoas que não fazem parte dessas minorias sociais, como se pessoas negras ou pessoas LGBTQIA+, fossem tomar o lugar, entre aspas, de grupos majoritários enxergam como serem seus por direito. Em geral, esses grupos estão nas posições de poder. Aí vem a pergunta: como dialogar com pessoas que não apenas têm medo, mas que também podem se dar ao luxo de ignorar os grupos minoritários? Oba, tá fácil de dialogar com essa turma. Eu já gosto muito, porque eu sempre digo, a gente que está aí trabalhando numa frente de inclusão, principalmente na sociedade ou nas organizações, a gente não tem que ficar conversando com quem já está convertido, né? A gente tem que conversar com os incrédulos, com os resistentes. Vou fazer uma observação, porque a gente fala muito de grupos minoritários. A expressão mais adequada é grupos minorizados. Tanto que a população preta é maioria aqui no Brasil. As mulheres também, elas formam um grupo majoritário aqui no Brasil. Então, qual que é a expressão correta? A gente falar esses grupos minorizados. Então, a gente já deixa claro que essas pessoas foram pisadas, né? Essas pessoas foram minorizadas, ainda que elas sejam maioria em quantidade. Agora, como é que a gente dialoga com essas pessoas? Mostrando para elas que a inclusão é o futuro, mostrando para elas que o jogo do futuro, que o jogo agora do presente é inclusivo. Então, a gente mostra para elas que o time da inclusão é muito melhor, que o time da inclusão é mais gostoso, que o time da inclusão é também mais lucrativo para os negócios, é mais inovador. Nós já temos pesquisas da McKinsey e da PricewaterhouseCoopers que mostram isso. Embora, eu sempre alerto, inclusão não deve ser um processo de busca pelo lucro, deve ser um processo de busca por cidadania, por exercício dos direitos humanos. Mas, ainda assim, esse time é tão bom que até lucra mais. Amigo, amiga, em que time você quer ficar? No time que está perdendo? Ué, tem algo estranho aí. Vem para o time que está ganhando. Qual é o time que está ganhando e que vai ganhar? É o time da inclusão. Aí, ó, resolvido. Você deu um exemplo perfeito do que aquilo que eu comentei lá no começo da nossa apresentação, das delicadezas, das palavras corretas, de usar os termos que realmente explicam o que é para ser explicado e usá-lo de forma correta. Por exemplo, a expressão minorizada que você explicou agora, para mim, Cláudio, é uma novidade. Então, esse foi um desafio da pesquisa, usar palavras corretas e usar os termos que efetivamente explicam o que deve ser explicado. Que realmente um grupo das mulheres não é minoria, mas eles são minorizados, né? Essa expressão é sensacional. Foi uma novidade que eu gostei bastante, aprendendo sempre.
Pois é, e olha só, né, como a gente já está pertinho do 13 de maio e que as pessoas vão celebrar a tal da Lei Áurea, né, a libertação dos escravos, ops, a gente não fala mais escravos, a gente fala pessoas escravizadas. Porque quando a gente fala escravo, dá uma sensação que a pessoa nasceu para isso mesmo, né? Ah, o escravo, já nasceu para isso. Agora, quando a gente fala pessoas escravizadas, a gente pontua historicamente que essas pessoas elas foram escravizadas por uma elite, então, que submeteram essas pessoas a essa condição. Mas, Cláudio, o processo de inclusão ele é um processo novo no mundo todo. Não só aqui no Brasil, como em outros países. A gente tem alguns países onde isso está um pouquinho mais avançado. Mas, mesmo assim, a gente se depara com surpresas como, né, o escândalo do George Floyd no ano passado, ele assassinado, e o movimento do Black Lives Matter, e que ainda depois do George Floyd, a gente ainda viu esse ano lá nos Estados Unidos horrores contra as pessoas pretas. E lá o processo inclusivo já está mais avançado. Todos nós estamos aprendendo. Então é legal a gente ter o nosso caderninho, sim, para ir anotando essas palavras novas que nos chegam, porque isso é um processo. E olha só que gostoso, né? Vamos aprender juntos e avançarmos juntos na inclusão. Perfeito. São só mais duas perguntas pelo avançado da hora. As perguntas que a gente não conseguir responder agora, a gente responde depois por e-mail individualmente, tá? Uma pergunta eu vou responder, que é se é possível fazer uma pesquisa no Qualibest abordando esses públicos específicos. Por exemplo, falar só com mulheres, falar só com homossexuais, com mulheres pretas, só com evangélicos, jovens brancos. Aí a resposta é sim. Dependendo da área que a gente quer conversar, por exemplo, uma pesquisa em nível Brasil, a gente consegue porque atingir uma amostra, porque qual é o grande segredo de uma pesquisa, né? Pelo menos uma pesquisa quantitativa? É você ter uma amostra que seja robusta o suficiente para te dar uma resposta confiável. Então, dependendo do perfil que a gente busca, dependendo da região de abrangência que a gente vai falar, sim, a gente consegue conduzir pesquisas com públicos bastante específicos, buscando informações com esses perfis, tá? E para você, Fábio, a última pergunta para a gente encerrar, e uma pergunta mais ampla, né? Quais são os maiores desafios atuais na diversidade quando a gente pensa em comunicação? A gente alcançar a representatividade, porque há uma diferença entre visibilidade e representatividade. São duas palavras que são muito confundidas, em especial no mercado de comunicação. Mas tem uma diferença e, de uma forma bem rápida e didática, vou tentar explicar. Os Estados Unidos têm somente 12,4% de pessoas pretas. Ou seja, vou até arredondar, 13% da população norte-americana é formada por pessoas pretas. E daí a gente pensa, meu Deus, não pode ser! Eu assisto filme, tem tanta gente preta lá, filme norte-americano. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu vejo tantas pessoas pretas, como assim só 13%? Isso é porque essas pessoas elas conquistaram visibilidade. Então, elas aparecem. Elas estão nos aeroportos, elas estão nos restaurantes, elas estão nos cinemas, mas elas não têm ainda a representatividade, que é a luta lá. O que significa isso? Essas pessoas pretas, então, agora elas têm que aparecer nos lugares de destaque, ocupados até então pelos grupos hegemônicos, em geral, os grupos brancos heteronormativos. Essa luta, então, por exemplo, no Oscar, que o ano passado foi muito criticado porque saiu até a hashtag, né, Oscar too white, né, Oscar muito branco. Porque as principais categorias eram sempre para pessoas brancas. Então, existe uma luta, então, para que as pessoas pretas ou pessoas da diversidade consigam alcançar essa representatividade. Esse é um desafio quando a gente faz os processos inclusivos nas organizações, para que as pessoas da diversidade, pessoas LGBTs, pessoas pretas, mulheres, pessoas com deficiência, não sejam contratadas só
para cargos, né, que são onde elas vão ficar escondidas. Estoquistas, atendimento, não que haja algum problema com essas funções, nenhum problema. Mas é que já é hora de representatividade, colocar as pessoas da diversidade nos cargos de liderança. Uma CEO mulher preta, já pensou? É o que a Netflix fez nos Estados Unidos. Contratou para diretora de marketing mundial uma mulher preta. A representatividade, a gente está vendo ali, né, na dupla presidente e vice-presidente, os atuais nos Estados Unidos. Né? É uma vice-presidente, uma mulher preta. Isso já denota aí uma representatividade. Então, esse é um grande desafio na comunicação, a gente ter pessoas pretas sempre, né, ali em papéis principais, em papéis também de importância, em posições de importância, porque isso denota representatividade. Tem espaço para uma última pergunta que estão me pedindo aqui muito para te fazer? Aproveitar a sua presença. Se você acha que empresas estão caminhando lentamente em relação à diversidade, mais pelo fato de não terem pessoas aptas a fazerem isso corretamente, ou por terem medo de boicote a seus produtos, devido ao alto preconceito do brasileiro. Ou seja, não caminha por incompetência ou por medo? Caminha, na verdade, por 3 fatores. Eu vou colocar mais um ingrediente aí. Né? Caminha, assim, por medo, caminha porque está faltando mais competência, caminha lento, né? Então, caminha lentamente por medo, caminha lentamente porque está faltando conhecimento. Antes da gente falar em competência, vamos falar em conhecimento. Quando a gente chega nas empresas, as empresas nem estão sabendo que é uma pessoa preta. A gente fica assim, opa, sério isso? Sério isso? Né? Então, a gente precisa, às vezes, explicar para uma empresa, falar, olha, aquilo ali é uma pessoa preta, tá? Tudo bem? Entendeu? Vamos ver, vamos desenhar. Né? Imagino o não binário. Nossa, aí, então, é uma sessão de workshop durante um mês. Gente, vamos fazer aqui um workshop para entender, né, o que é uma pessoa não binária. Então, está faltando conhecimento, né? Isso com certeza. Está faltando, né, empoderamento, pessoas da diversidade na liderança, pessoas que se sensibilizem, porque quando a liderança está sensibilizada, a liderança acelera também o processo. Mas, né, algo importante, né, as empresas são mais lentas do que a gente imagina. Né? As empresas aí, ó, o povo de empresa que está aqui, vocês ficam posando de usar agitados, aqui é tudo rápido, para decidir um logo, 2 anos, para mudar uma embalagem, 5 anos, para mudar um padrão de produto, 10 anos. As empresas, curiosamente, né, ao contrário do que elas pregam, elas são lentas, sim. Tanto que a pandemia passou rasteira e ainda está passando em muita empresa grande. Eu conheço empresa gigante que ainda está resistindo à digitalização. Aonde eu quero, então, reforçar? As empresas são lentas e elas têm que mudar, como também o processo inclusivo nas empresas encontra muita burocracia. Então, são questões até técnico-jurídicas, por incrível que pareça, que não são tão fáceis assim. Então, eu vou dar um exemplo rapidinho para a gente terminar, só para a gente sentir uma complexidade. Uma empresa que hoje emprega 1.600 funcionários. Aí a gente chega para ela e fala, olha, é legal que desses 1.600 funcionários, pelo menos assim, 60% sejam pessoas pretas. Aí ela vira e fala o quê? Tá, o que você quer que eu faça? Que eu demita, então, as pessoas? É isso? Eu demito as pessoas ou eu abro mais 60% de vagas só para pessoas pretas. Como é que eu vou fazer isso? Então, né, não é um processo assim que, quando a gente vai fazer da forma mais, né, amistosa possível, que seja também rápido, né? Então, a gente também tem que compreender que as empresas não estavam preparadas para isso, a sociedade não estava preparada para isso, e que isso demanda prazos de ajustes. Não significa que a gente está passando pano para as empresas, não. Significa
que a gente entende ali os entraves e aonde a gente vai ter que atuar, né, com um pouco mais de cuidado e com um pouco mais de prazo. Fábio, nós do Qualibestes agradecemos imensamente a sua participação. Foi essencial para esclarecer um monte de pontos aqui que a gente levantou com a nossa pesquisa. Muito, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar uma mensagem final, fique à vontade. Olha, eu agradeço muito pelo convite, né, pela parceria com a Qualibest, excelente pesquisa. Deixo aí uma mensagem final para todos, que é: não há futuro sem inclusão. A gente só vai sobreviver se nós assumirmos a inclusão na nossa vida. Não há futuro sem inclusão. Muito obrigado, Fábio. E boa noite a todo mundo que participou conosco. As perguntas que a gente não conseguiu responder agora, a gente vai responder depois por e-mail individualmente, tá bom? Fábio, um abraço e muito obrigado. Agradecemos bastante. Beijos, beijos, e agora cabe. Beijos, beijos a todas, a todos e a todes. Tchau, tchau. Isso, a todos. Tchau, tchau.